Nasci escravizado na fazenda do Sr. Augusto, homem duro e conhecido pelo rigor com que tratava os seus. Desde cedo, aprendi a carregar o peso da enxada, a suportar o sol escaldante e a engolir a dor das marcas deixadas pelo chicote. Nunca imaginei que, após tantos anos de sofrimento, minha vida tomaria um rumo inesperado, mergulhado em segredos que até hoje me queimam por dentro. O senhor morreu cedo, deixando para trás uma família marcada pela perda, uma viúva jovem demais para carregar nos ombros o peso de uma casa tão imensa e filhos que jamais poderiam imaginar o que aconteceria nos bastidores daquela fazenda. Foi nesse cenário que, entre lágrimas, silêncio e desejo escondido, eu me vi envolvido em algo que me dava vida e, ao mesmo tempo, me condenava. O luto dela trouxe uma tristeza que a todos impressionava, mas nos seus olhos havia também outra coisa, uma solidão que só quem já esteve acorrentado ao vazio conhece. Era esse vazio que, pouco a pouco, me chamou, até que nossas vidas se cruzaram de uma forma proibida. Dona Helena, como todos a chamavam, era a imagem da elegância contida. Viúva aos 30 anos, carregava uma aura de respeito que ninguém ousava quebrar. Mas eu percebia, nos pequenos gestos, que havia uma inquietude nela. Suas caminhadas pelos jardins, sempre sozinha, revelavam mais do que luto, revelavam carência, um coração que batia preso em silêncio. Eu, acostumado a ser invisível, passei a reparar em cada detalhe. As mãos delicadas que passavam pelas flores, os olhos perdidos no horizonte, o corpo ereto mais cansado. Foi em uma dessas tardes que nossos olhares se cruzaram. Não foi por acaso, pois eu já a observava em silêncio. Naquele instante, um estremecer percorreu meu corpo. Havia algo proibido ali, algo que deveria ser evitado a qualquer custo. Mas havia também a vida que pulsava em nós dois. Eu sabia que os filhos dela, jovens e orgulhosos, jamais poderiam desconfiar. Se descobrissem, o peso da vergonha cairia sobre nós dois, mas especialmente sobre mim, que não passava de um ex-escravo. Ainda assim, quanto mais eu lutava contra esse desejo, mais ele crescia, silencioso como a noite. O tempo passou, e cada encontro ao acaso se tornava mais intenso. Um toque rápido ao entregar uma cesta, um olhar prolongado quando ela atravessava o salão, um sorriso tímido escondido dos outros. Pequenos gestos, mas que queimavam por dentro. Eu tentava sufocar aquilo, pois sabia do risco, mas a verdade é que o coração não obedece à razão. Certa noite, fui chamado para arrumar algumas telhas soltas no telhado próximo ao quarto dela. Enquanto trabalhava, ouvi sua respiração pesada, um soluço que tentava ser contido. Meu peito apertou, e ali percebi o quanto a solidão a devorava. Desci em silêncio, mas nossos olhos se encontraram novamente no corredor. Não houve palavra, apenas o silêncio carregado de tudo que não ousávamos dizer. Foi nesse silêncio que começou nossa ligação, uma força irresistível que crescia a cada dia, mesmo sabendo que não poderia jamais ser revelada aos filhos dela, que guardavam com zelo a memória do pai. O segredo se tornava nossa prisão e, ao mesmo tempo, nossa liberdade. A primeira vez que estivemos juntos aconteceu numa noite em que a lua iluminava os corredores da casa grande. Eu havia sido chamado para ajudar a carregar algumas caixas, e ao terminar, encontrei-a sozinha na varanda. O vestido leve deixava à mostra a pele clara que brilhava sob a luz prateada. Aproximar-me dela foi como ser puxado por uma força que não podia controlar. O ar ficou denso, e, sem que houvesse palavra, nossos corpos se encontraram. Foi um toque suave, tímido, mas carregado de urgência. O coração dela batia rápido contra o meu peito, e o meu parecia querer saltar para fora. Aquele momento foi breve, escondido pela escuridão, mas suficiente para selar o destino de ambos. A partir dali, não havia mais volta. Cada vez que eu me deitava na senzala, fechava os olhos e ainda sentia o perfume dela, o calor de sua pele. Era um segredo perigoso, uma chama que nos queimava em silêncio, mas que não poderíamos jamais apagar. Depois daquela primeira noite, minha vida nunca mais foi a mesma. Eu trabalhava durante o dia como se nada tivesse acontecido, mas dentro de mim tudo queimava. Cada vez que cruzava com Dona Helena nos corredores, um calor percorria meu corpo. O risco era enorme, pois a casa estava sempre cheia de olhos atentos, servos leais e os próprios filhos dela, que velavam a memória do pai como um santo. Qualquer deslize seria a nossa condenação. Mas o desejo crescia como raiz de árvore em terra fértil, espalhando-se sem controle. À noite, quando o silêncio cobria a fazenda, ela me encontrava em recantos escondidos, nos jardins, na varanda ou até mesmo em seu quarto, quando tudo dormia. O perigo tornava cada encontro ainda mais intenso, como se estivéssemos desafiando o mundo inteiro. Eu, que havia sido tratado como coisa durante tantos anos, agora era visto por ela como homem, como abrigo, como calor.
E isso me fazia sentir vivo de uma forma que nunca conhecera. Cada detalhe de Dona Helena me consumia. Seus cabelos soltos após o banho, o perfume suave que impregnava meus sentidos, o corpo que parecia feito para me enlouquecer. Havia momentos em que eu me perguntava se aquilo era real ou apenas delírio de um coração faminto. Mas quando suas mãos delicadas me tocavam, não restava dúvida em era verdade, mesmo que proibida. O mais difícil era controlar a respiração nos encontros secretos. Qualquer ruído poderia nos denunciar, e bastaria um único olhar dos filhos dela para tudo desmoronar. Ainda assim, nos entregávamos como se cada instante fosse o último. Eu a amava em silêncio, sabendo que aquele amor jamais poderia florescer à luz do dia. O contraste era cruel. Durante o dia, eu era apenas o homem que lavrava a terra, à noite, era o homem que a fazia sentir-se viva. Entre a sujeira da senzala e o luxo da casa grande, existia um fio invisível que nos unia, feito de paixão, solidão e segredo. A tensão aumentava cada vez mais. Os filhos dela, atentos a qualquer movimento estranho, pareciam farejar algo no ar. Eu os via observando a mãe com cuidado, sempre preocupados em preservar sua imagem. Para eles, ela deveria viver em luto eterno, guardando a memória do pai como um altar. Mal sabiam que por trás das portas, suas noites eram preenchidas por um fogo que jamais poderia ser revelado. Havia dias em que eu mesmo tremia de medo ao pensar nas consequências. Eu poderia ser expulso, castigado, até morto. Mas bastava ela me chamar em silêncio, bastava um olhar prolongado para que todos os receios se dissolvessem. O corpo dela era meu refúgio, e o meu era o dela. Vivíamos uma guerra escondida, lutando contra o tempo e os olhos que nos vigiavam. Quanto mais proibido se tornava, mais urgente era o nosso desejo, como se o risco alimentasse ainda mais a chama que queimava entre nós. Os encontros começaram a ganhar intensidade. Já não bastava um beijo rápido nos cantos escuros. Precisávamos um do outro como o ar que respirávamos. Nas noites de lua cheia, eu subia silencioso até o quarto dela, e lá nos perdíamos em lençóis que carregavam o perfume do pecado. Cada curva de seu corpo parecia me implorar para não deixá-la, e eu a tomava nos braços como se fosse a última vez. Havia uma sede que jamais se saciava, uma fome que só crescia. Ao mesmo tempo, a culpa rondava nossos corações, principalmente o dela. Muitas vezes, após o êxtase, ela chorava em silêncio, temendo que os filhos descobrissem. Eu a consolava, mas dentro de mim também havia medo. Se a verdade viesse à tona, não haveria perdão, apenas desgraça. Ainda assim, não conseguimos parar. Estávamos presos um ao outro, numa corrente tão forte quanto as que um dia prenderam meus pulsos. Mas essa corrente era feita de amor, de desejo e de risco. Com o tempo, o segredo se tornou pesado. Era difícil fingir indiferença quando, durante o dia, eu a via sentada à mesa com os filhos, séria, fria, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Eles falavam sobre negócios, sobre terras, sobre o futuro da fazenda, e ela apenas concordava, escondendo atrás do rosto pálido a lembrança do que compartilhávamos em segredo. Eu estava ali, ao fundo, invisível, mas sentia sua respiração acelerada, percebia o leve tremor em suas mãos. Era como se estivéssemos ligados por um fio invisível que ninguém mais podia ver. Eu sofria em silêncio, pois desejava poder tê-la à luz do dia, sem medo, sem máscaras. Mas sabia que isso jamais aconteceria. O que nos restava eram as noites roubadas, os instantes escondidos, a chama que ardia em segredo. E, mesmo assim, esse pouco já era tudo para nós. Pois naquele mundo de correntes e proibições, amar era o maior dos atos de resistência. Havia noites em que o silêncio da casa parecia conspirar contra nós. Cada rangido da madeira do assoalho, cada sopro de vento que atravessava as janelas me fazia estremecer. O coração batia forte, e o medo de sermos descobertos fazia o desejo crescer ainda mais. Em certas madrugadas, eu chegava a sentir o suor frio escorrer pelo rosto, não pelo cansaço da labuta, mas pela tensão de estar em seu quarto, tão próximo dos filhos dela que dormiam a poucos passos dali. Era um jogo arriscado, quase insano, mas que nos mantinha vivos. O corpo de Helena me acolhia como um porto seguro, e nos braços dela eu esquecia os anos de dor e humilhação. Ela, por sua vez, encontrava em mim a juventude que a solidão lhe roubara, a energia que nenhuma lembrança poderia lhe devolver. Éramos cúmplices de um segredo que só a lua e as paredes do quarto conheciam. Os dias seguintes a cada encontro eram os mais difíceis. Eu precisava voltar a ser apenas o ex-escravo que trabalhava nos campos, sujo de terra, curvado sob o peso das ferramentas. Precisava calar o corpo, esconder o desejo que ainda queimava sob a pele.
E ela precisava ser a viúva respeitável, mãe dedicada, guardiã da memória do marido morto. Era um teatro cruel, no qual ambos interpretávamos papéis que nos sufocavam. Havia momentos em que eu a via, cercada pelos filhos, rindo discretamente de algum comentário, e me perguntava se aquele sorriso também era meu, se no fundo, por trás da máscara, ela ainda pensava em mim. A certeza vinha sempre à noite, quando voltávamos a nos encontrar. Ali, não havia máscaras, apenas dois corpos sedentos e dois corações que batiam no mesmo compasso. Mas a cada vez que ela suspirava meu nome, um temor me atravessava, e até quando conseguiríamos esconder a verdade? O segredo nos unia, mas também nos dilacerava. Cada vez que caminhávamos lado a lado em silêncio, fingindo indiferença, eu sentia a dor de não poder segurá-la pela mão. O mais cruel era perceber que os filhos dela desconfiavam de sua tristeza. Frequentemente a questionavam sobre o motivo de seu olhar distante, e ela inventava desculpas, dizendo que eram lembranças do falecido marido que ainda a faziam sofrer. Mas eu sabia a verdade. Aquele olhar distante era o peso do amor proibido que compartilhávamos. Às vezes, eu mesmo desejava dar um fim a tudo, convencido de que seria melhor para ambos. Mas bastava vê-la caminhar até mim em silêncio, bastava sentir o calor de seu corpo se encostando ao meu, e toda a razão se desfazia. Não havia como resistir. Éramos como dois náufragos que encontraram abrigo um no outro, mesmo sabendo que o mar poderia nos engolir a qualquer instante. O desejo crescia de forma avassaladora, e já não bastavam encontros rápidos nos corredores escuros. Precisávamos de mais tempo, de mais entrega. Foi então que ela começou a inventar desculpas para me chamar até a casa grande em horários improváveis. Eu fingia estar consertando algo, ou carregando caixas, mas na verdade eram apenas pretextos para ficarmos juntos. Cada vez que a porta se fechava atrás de nós, o mundo deixava de existir. Nossos corpos se buscavam com urgência, como se temêssemos nunca mais nos ver. Os beijos eram profundos, os toques desesperados, como se ambos estivéssemos tentando preencher o vazio deixado pelos anos de solidão e dor. Eu a explorava com os sentidos, aprendendo cada curva, cada suspiro, cada arrepio. Ela se entregava inteira, esquecendo-se por instantes de quem era, esquecendo-se até mesmo de que era viúva de um homem poderoso. Ali, éramos apenas dois amantes famintos. Com o tempo, até mesmo os servos mais próximos começaram a desconfiar. Os olhares demorados que trocávamos, os sorrisos contidos, a frequência com que me chamava a casa grande eram sinais que não passavam despercebidos. Havia cochichos na cozinha, rumores que cresciam como fogo em palha seca. Isso aumentava ainda mais nosso medo, mas também tornava nossos encontros mais intensos. Era como se cada toque pudesse ser o último, como se cada noite pudesse ser a derradeira. Eu sabia que, se fosse descoberto, não haveria piedade. Seria considerado uma afronta, uma mancha na honra da família. Mas por mais que o medo rondasse meus pensamentos, o desejo sempre falava mais alto. Eu a amava de uma forma que nunca imaginei ser capaz. Não era apenas o corpo dela que me atraía, mas também a força escondida em sua fragilidade, a coragem de se arriscar num amor que jamais poderia ser exposto. As noites passaram a ser longas, repletas de entrega e silêncio cúmplice. No quarto dela, o cheiro das velas misturava-se ao de sua pele quente, e eu me perdia nos lençóis finos que envolviam nossos corpos. Helena tremia como se cada carícia fosse a primeira, e eu a explorava com paciência e avidez, desejando gravar em mim cada detalhe dela. A cada suspiro abafado, eu sentia o risco aumentar. Bastava um passo errado, um barulho fora de hora, e tudo viria abaixo. O coração dela se acelerava tanto quanto o meu, não apenas pelo prazer, mas pelo medo. Era isso que nos tornava ainda mais intensos, na certeza de que o perigo caminhava ao nosso lado. Eu me perguntava se o amor que nascia ali era verdadeiro ou apenas fruto da solidão dela e da minha sede de afeto. Mas quando ela se deitava sobre meu peito, nua e entregue, murmurando baixinho seu alívio por me ter, todas as dúvidas se dissipavam. Durante o dia, a fazenda mantinha sua rotina de ferro. Eu no campo, de enxada em mãos, e ela nos aposentos, cercada de papéis e filhos. Mas nos olhares que trocávamos havia um segredo que ninguém podia decifrar. Bastava um segundo para que eu me lembrasse da noite anterior, de seu corpo arqueando sob o meu, de seus lábios mordidos para conter os gemidos. Esses pensamentos me alimentavam quando o sol castigava e a dor do trabalho parecia insuportável. Às vezes, algum servo notava minha distração e cochichava, mas eu permanecia calado, fingindo indiferença. O mais cruel era vê-la passar pelos corredores, vestida de luto, séria, distante, como se fosse intocável. Apenas eu sabia o quanto aquela fachada escondia. À noite, toda aquela frieza se desfazia,
e em meus braços surgia a mulher ardente, sedenta, que me consumia até a exaustão. E eu a amava justamente por isso, pela força que mostrava ao mundo e pela vulnerabilidade que guardava apenas para mim. O segredo, porém, começou a se tornar insustentável. Os filhos dela, atentos como guardiões, notaram sua mudança de humor e estranhavam seus desaparecimentos noturnos, suas caminhadas solitárias pelos jardins, seu sorriso repentino sem explicação. Certa vez, ouvi um deles comentando que talvez a mãe estivesse pensando em refazer a vida, e isso me gelou o sangue. Se eles desconfiassem da verdade, não haveria perdão. A honra da família seria manchada, e eu pagaria com a vida. Mesmo assim, eu não conseguia me afastar. Pelo contrário, cada vez que o perigo aumentava, nosso desejo se tornava mais intenso. As noites já não eram apenas de paixão, mas também de desespero. Ela me agarrava com força, como se temesse que aquele fosse nosso último encontro. Eu a segurava contra mim, tentando lhe passar segurança, mas dentro de mim o mesmo medo queimava. Vivíamos um amor que não podia ser revelado, e a cada dia a corda parecia mais apertada em nossos pescoços. Comecei a temer não apenas pelos filhos, mas também pelos servos mais antigos da casa. Eles conheciam Helena desde jovem, sabiam de seus hábitos e notavam as mudanças em seu comportamento. Alguns já me olhavam com desconfiança, como se percebessem algo que não ousavam dizer. A tensão era tanta que cada encontro precisava ser calculado ao extremo. Esperávamos pelo momento certo, pelo silêncio profundo da noite, pelas portas bem fechadas. E ainda assim, o medo nos acompanhava. Mas quando eu tocava sua pele, tudo se desfazia. As horas roubadas juntos eram intensas, carregadas de uma fome insaciável. Eu explorava cada detalhe dela como se fosse a última vez, e ela se entregava como quem se despede da vida. Após o prazer, muitas vezes chorava baixinho, e eu a embalava em meus braços. Era como se soubéssemos que estávamos construindo um castelo de areia à beira do mar, belo, mas condenado a desmoronar. Apesar de todo o risco, comecei a sonhar. Sonhava em poder viver aquele amor à luz do dia, sem máscaras, sem medo. Sonhava em andar ao lado dela pelos campos, sem precisar baixar os olhos. Sonhava até em ser aceito pelos filhos, algo impossível naquele tempo. Esses sonhos eram perigosos, pois me faziam esquecer a realidade cruel que nos cercava. E ainda assim, eu os alimentava. Helena também começou a demonstrar sinais de desejo por algo maior. Seus bilhetes escondidos, seus olhares demorados, sua maneira de me acariciar como se quisesse gravar minha presença em sua pele mostravam que ela ansiava por mais do que apenas encontros secretos. Mas o peso da família e da sociedade a esmagava. Ela jamais poderia assumir um amor como o nosso. Era um dilema sem saída, em viver o amor em segredo, ou destruí-lo para proteger a todos. Enquanto não havia decisão, seguíamos ardendo, noite após noite, no fogo de um desejo proibido. As noites que passávamos juntos tornaram-se uma espécie de refúgio, mas também uma prisão. Eu me lembrava de cada curva do corpo de Helena, de cada suspiro abafado contra meu peito, de cada arrepio que percorria sua pele quando eu a tocava. O desejo entre nós era avassalador, e não havia como contê-lo. No entanto, cada vez que amanhecia, o peso da realidade caía sobre nossos ombros. Ela se erguia da cama, voltava a vestir o luto, ajeitava os cabelos e retomava o papel de viúva exemplar diante dos filhos. Eu descia de volta à senzala, com a pele ainda marcada por suas unhas, mas com o semblante de trabalhador obediente. A dualidade nos consumia, e na noite éramos fogo, de dia éramos gelo. E nesse jogo perigoso, o medo de sermos descobertos nos unia tanto quanto o desejo. Eu sentia que a cada noite roubada, a corda ao redor do nosso segredo apertava um pouco mais. A fazenda era grande, mas não havia lugar seguro o bastante para esconder um amor proibido. Helena começou a inventar viagens até o povoado, levando-me como ajudante, apenas para ter a chance de me possuir longe dos olhos atentos da casa. Nessas escapadas, o mundo parecia nos pertencer. Em quartos alugados discretamente, ela se desfazia em meus braços, libertando toda a paixão contida. Eu a explorava como se fosse um tesouro, e ela se entregava sem reservas, como se quisesse esquecer o peso do sobrenome que carregava. Nessas viagens, pude ver nela uma mulher diferente, mais leve, mais viva. Mas ao retornar, a máscara voltava a cobrir seu rosto. Os filhos a esperavam, os servos cochichavam, e eu voltava a ser apenas o trabalhador silencioso. Era cruel perceber como o mundo nos moldava à força, obrigando-nos a viver em duas versões de nós mesmos. Ainda assim, essas fugas eram como sopros de liberdade em meio ao sufoco. O perigo, porém, aumentava.
Um dos filhos dela passou a desconfiar. Notei em seus olhos a desconfiança quando me via cruzar os corredores à noite ou quando percebia o brilho diferente no olhar da mãe. Era o mais velho, herdeiro direto das terras, e seu senso de honra era inabalável. A simples ideia de que sua mãe pudesse se envolver com um homem como eu era algo que poderia manchar a família inteira. Essa percepção me fez estremecer, mas também reacendeu em mim a consciência da desigualdade cruel que vivíamos. Eu, que um dia fui considerado propriedade, agora era amante da senhora da casa. O contraste era brutal, e talvez por isso nosso amor fosse tão intenso. Mas os passos do filho mais velho eram firmes, suas perguntas sutis demais para serem ignoradas. Sabíamos que o véu do segredo estava se rasgando pouco a pouco, e mesmo assim não conseguimos parar. Pelo contrário, a urgência aumentava. Houve uma noite em que quase fomos descobertos. Estávamos no quarto dela, perdidos um no outro, quando passos ecoaram pelo corredor. O coração dela disparou, e eu quase não tive tempo de me esconder atrás de um biombo quando a porta se abriu. Era um dos filhos, que entrou para perguntar algo banal. Helena, pálida, conseguiu disfarçar, e ele saiu sem perceber minha presença. Mas quando a porta se fechou, ela caiu em meus braços, trêmula, com lágrimas nos olhos. O medo era real, quase palpável. Eu a segurei forte, tentando acalmá-la, mas dentro de mim a mesma angústia ardia. Aquele episódio nos mostrou que a qualquer momento tudo poderia ruir. Ainda assim, naquela mesma noite, depois das lágrimas, ela me beijou com ainda mais intensidade, como se quisesse provar a si mesma que o amor que sentíamos valia qualquer risco. Foi a noite mais intensa de nossas vidas, marcada pela sombra do perigo e pelo calor do desejo. A partir daquele dia, passamos a agir com ainda mais cuidado. Mas o cuidado não diminuía o fogo que nos consumia. Pelo contrário, cada encontro se tornava ainda mais voraz, como se fosse o último. Eu explorava cada detalhe de seu corpo como se estivesse guardando memórias para o futuro, e ela me acolhia como quem teme a despedida. Muitas vezes, após o prazer, ficávamos em silêncio, ouvindo apenas nossas respirações pesadas. Havia uma melancolia em seus olhos, como se ela soubesse que aquele amor jamais poderia se transformar em vida plena. Eu também sentia isso, mas me agarrava ao presente, ao calor daquelas noites, como se fossem eternas. O segredo nos sufocava, mas também nos dava sentido. No fundo, sabíamos que estávamos caminhando para um abismo. E ainda assim, nenhum de nós tinha forças para parar. O desejo, o amor e a dor se entrelaçavam em um laço impossível de ser rompido. O tempo foi se encarregando de tornar nosso segredo mais pesado. Já não havia leveza nos sussurros que trocávamos, mas sim uma urgência marcada pela angústia. O filho mais velho de Helena parecia vigiar cada passo dela, e eu sentia seus olhos sobre mim como lâminas afiadas. O risco era tão grande que qualquer encontro podia ser o último. Mesmo assim, continuávamos, como dois condenados que, em vez de fugir da forca, preferem se abraçar até o fim. Em seus braços, Helena se desfazia, deixando cair toda a máscara de viúva respeitável. Seus gemidos abafados, suas mãos cravando-se em minhas costas, seu corpo arqueando em entrega absoluta eram testemunho de um amor que queimava apesar de proibido. Mas cada vez que ela repousava exausta sobre meu peito, eu percebia o peso das lágrimas que caíam silenciosas. A dúvida corroía em continuar se entregando ao que a fazia viver ou ceder ao medo de perder tudo. Houve noites em que ela me pedia apenas para deitar ao seu lado, sem pressa, sem urgência. Queria sentir meu calor, ouvir a batida do meu coração e fingir, ainda que por poucas horas, que éramos apenas um homem e uma mulher comuns. Nessas noites, eu passava os dedos em seus cabelos, percorria seu rosto e me perdia em seu olhar. Havia tanto amor ali que doía. Mas também havia desespero, pois ambos sabíamos que o tempo estava contra nós. A cada dia que passava, as suspeitas aumentavam, e o perigo de sermos descobertos crescia como sombra. Ainda assim, era nesses momentos de calma que eu mais sentia a profundidade do que vivíamos. Não era só desejo, não era só carne. Era algo maior, que nenhum chicote, nenhum olhar de reprovação, nenhuma ameaça poderia apagar. E era justamente por isso que doía tanto, porque era verdadeiro demais para caber em um mundo que jamais nos aceitaria. As tensões chegaram ao limite numa tarde em que o filho mais velho chamou a mãe para uma conversa séria. Eu estava distante, mas percebia a rigidez em seus gestos, o tom duro em suas palavras. Ele a advertia sobre a honra da família, sobre as aparências que precisavam ser mantidas, sobre como a fazenda não poderia ser manchada por rumores. Quando Helena saiu da sala, seu rosto estava pálido, e seus olhos, marejados.
Naquela noite, ela me procurou como nunca antes. Seus beijos eram desesperados, suas mãos me agarravam com força, seu corpo ardia contra o meu como se tentasse gravar em si cada segundo. Fizemos amor como se fosse a última vez, e talvez fosse mesmo. Quando acabou, ela chorou em silêncio, deitada sobre meu peito, e eu compreendi que a decisão estava sendo tomada dentro dela. Aquele amor que nos fazia viver também poderia nos destruir, e ela não estava pronta para ver os filhos nos julgarem. A distância começou aos poucos. Primeiro, menos olhares durante o dia. Depois, noites sem chamado, em que eu ficava acordado esperando em vão. Quando finalmente ela me procurou, já não era a mesma. Seu corpo ainda ardia sob minhas carícias, mas havia frieza em seus olhos, uma dor profunda que denunciava sua luta interna. Eu a segurei forte, tentei lhe mostrar que nada no mundo poderia apagar o que vivíamos, mas ela apenas chorou. Disse que não podia mais, que os filhos estavam desconfiados, que a memória do marido morto pesava sobre ela como um fardo impossível de ignorar. Eu a beijei, beijei suas lágrimas, percorri seu corpo como se quisesse implorar para que não me deixasse. Naquela noite, amamo-nos como nunca, em uma mistura de prazer e despedida. Ao amanhecer, ela virou o rosto e, pela primeira vez, me afastou com as próprias mãos. Os dias seguintes foram os mais cruéis de minha vida. Eu a via pela casa, agora ainda mais distante, fria, presa ao papel de viúva respeitável. Os filhos a cercavam, satisfeitos por acreditarem que haviam impedido uma desonra. Eu, por minha vez, carregava no peito um buraco profundo, uma ferida que não se fechava. Trabalhar nos campos tornou-se um tormento, pois cada canto da fazenda trazia memórias dela, e na varanda onde nos beijamos pela primeira vez, o quarto onde compartilhamos nossas noites, os jardins onde trocávamos olhares. O vazio me consumia, e ao mesmo tempo, uma estranha sensação de gratidão me tomava. Eu havia conhecido o amor em sua forma mais intensa, mesmo que proibida. Havia experimentado o impossível, tocado um sonho que nunca pensei poder viver. Ainda assim, a ausência dela era um peso insuportável. Era como se a cada dia eu morresse um pouco mais. Os anos passaram, e o segredo permaneceu enterrado entre nós dois. Nunca foi revelado aos filhos, nunca foi confessado a ninguém. Apenas as paredes da casa grande e o silêncio da noite guardaram nossa história. Helena envelheceu, presa ao papel de matriarca, e eu continuei trabalhando, invisível como sempre fui. Mas em meu coração, cada lembrança dela permanecia viva, o calor de sua pele, o perfume de seus cabelos, a urgência de seus beijos. Nunca mais fomos um do outro, mas em silêncio, continuamos sendo. Até o fim de sua vida, nossos olhares ainda se encontravam às vezes, carregados de tudo o que não ousávamos dizer. Não houve confissão, não houve despedida. Apenas o peso de um amor que não pôde florescer à luz do dia, mas que brilhou intensamente nas sombras da noite. Hoje, quando conto essa história, não o faço com arrependimento, mas com dor e ternura. Pois mesmo proibido, mesmo secreto, foi o único amor verdadeiro que conheci.